Oi, pessoal, você está aqui no canal Ana Paula San Crochê. No vídeo de hoje, vim trazer um tema aí um pouco, não digo polêmico, mas que mexe sim com muitos criadores de conteúdo aqui dessa e de outras plataformas, que é viver do crochê, né? Esse tema, vamos falar assim, surgiu lá numa live que eu fiz no TikTok, eu faço live lá, não digo que diariamente devido à correria aí, né? De segunda a sexta, e uma live sem assim, um roteiro, sem um tema, um bate-papo, e aí vai surgindo o assunto. E aconteceu, né? A gente acabou entrando aí nesse tema e que eu vim aqui dar a minha opinião, tá? Nenhum momento é de uma forma, uma crítica, mas sim eu venho aqui trazer uma visão de quem consome o conteúdo aqui tanto nessa plataforma quanto em outros lugares. Eu imagino aí uma pessoa que esteja iniciando aí no crochê, que a cabeça, né, a mil, com muitas dúvidas, e muitas vezes a gente se depara com conteúdos nesse sentido de viver do crochê. Vamos lá. Eu crio conteúdo aqui, né, de alguma forma, a partir do momento que você traz algum assunto, alguma coisa, ensinando algo, liga a tua câmera, né, e sobe esse vídeo e pessoas assistem, você acaba sendo uma pessoa que vai influenciar alguém de alguma forma. Quando eu vejo conteúdos nesse sentido, eu acho que um ponto que nunca é levado em consideração, que aí eu tô pensando com uma cabeça de uma pessoa que esteja iniciando aqui no crochê, e ela começa a consumir esse tipo de conteúdo de pessoas falando que vive exclusivamente com crochê. E aí, esse ponto é, vai gerar um questionamento que muitas vezes não são falados. Eu vejo, às vezes, nesse tipo de conteúdo, poucas pessoas que realmente abrem ali, colocam as cartas na mesa, é bem claro na sua fala ali, em relação ao viver do crochê. Primeiro ponto, eu acredito que dá para se viver do crochê? Sim, né? É possível, porém não é fácil e de alguma forma não é para todo mundo. Primeiro ponto, por que não é para todo mundo? Porque as rotinas mudam. De repente, você é uma pessoa que pode ter iniciado aí no crochê, hoje você. Isso eu tô falando é a grande questão. Realmente aquela venda do crochê sem o rendimento das plataformas. É esse ponto que me pega um pouquinho em relação a esse assunto. Porque o viver do crochê, ele é uma coisa do momento, certo? Para eu ter o X ganho, eu preciso produzir essas peças. Se a gente está falando aí em algo a longo prazo, vamos imaginar uma situação. Eu sou uma recém-casada, ou solteira que seja, mas eu não tenho filhos e decidi empreender aí com artesanato, certo? Com crochê. Eu não vou ter mais tempo disponível, estou começando a minha vida ali, né? Vamos pensar nessa pessoa que ela casou, nessa responsabilidade de jovem adulto, né? Ela vai ter um tempo disponível, não vai ter, ela não tem outro compromisso a não ser com a casa ali, aquela demanda lá em partes, vamos colocar no tempo de hoje, do marido, né? Ela consegue ainda se programar. Você concorda que com o tempo pode vir a formação de família, né? Vai aumentar mais ainda a responsabilidade na vida dessa pessoa, ok? Então, assim, viver do crochê a longo prazo tem esses desafios. De novo, é possível? Com certeza é. Mas é diferente de você, de repente, trabalhar fora, você pode ter ali, suponhamos que você engravida, você tem essa parte da empresa lá, né, do afastamento, a licença maternidade, o teu trabalho em si, o teu rendimento, você vai sobrecarregar um pouquinho na sua vida pessoal, mas focando ali na vida profissional, o mesmo trabalho que você fazia antes de engravidar vai ser o mesmo, de repente, se você não mudou de setor, nada, né? Eu tô falando desse padrão. Agora, quando eu tô querendo empreender com crochê a longo prazo, ele vai exigir de mim que é a produção das peças, né? As vendas ali, a quantidade que eu vou produzir, né? Se acontece uma coisa, acaba me limitando. Então, assim, nesse sentido de viver com crochê a longo prazo, é um pouco complicado também. Nos tempos de hoje, tem aí, e é maravilhoso isso, as redes sociais, né? Ela gerou muitos modelos de venda para a gente que empreende com artesanato. No meu caso, vou me dar como exemplo, hoje eu acho que eu me sinto mais segura e eu decidi trabalhar no formato do quê? De vender minhas peças usando as plataformas de e-commerce, seja ela
várias aí, né? Para mim, por mais que esteja a questão do preço das peças, para mim tá confortável, por eu não precisar atrás de cliente, eu só tenho que produzir e enviar, e toda essa questão toda. Se eu vir aqui e falar assim, olha, se eu omitir essa parte, por exemplo, o que me mantém hoje, eu não vivo do crochê de bancar a casa, né? Mas me bancar, me manter a minha renda, sim, eu como pessoa física, é o crochê. Eu decidi, né, como eu falei, nesse modelo de vendas pelo marketplace, né, que são Shopee, eu tô no TikTok, eu aprendi, me adaptei, né, para mim estar confortável. Essa é um dos modelos de vendas. Se eu viesse aqui e falasse assim, eu omitisse essa parte sei lá, criasse um conteúdo falando que eu vendo muito bem o crochê, que eu consigo me manter com o crochê, mesmo que de repente eu não foco lá de manter o custo de uma casa, mas você entende assim, ó, o ponto que eu quero chegar. Há uma diferença da gente falar que eu vivo do crochê em si, para quem está consumindo, aqui que é o grande X da questão. Para quem não tem experiência e está começando nessa área, ele vai começar a consumir vídeos falando sobre o assunto e ver muitas pessoas muito bem ali, adquirindo coisas dentro do mundo do crochê. O que, que ela primeiramente vai associar? Que aquilo é possível. E primeiro ponto, com certeza é possível, só que não é da forma tão fácil como eu, consumidora, eu vou ver aquela pessoa, tipo, ela tá falando que ela vende as peças dela, eu vou associar a nossas formas, vamos falar assim, convencionais. Que é o quê? As postagens em rede social, que ali você vai pegar encomenda, postagem lá, né, no WhatsApp, por lista de transmissão, postagem em grupo. Esse modelo que é nada mais é do que divulgar a minha peça usando, mesmo que seja em rede social, mas não como criadora de conteúdo. É aqui que eu tô, é nesse ponto que eu falo. E eu vejo muitas pessoas, não tô aqui para fazer crítica a ninguém, tá? Eu só tô aqui me colocando no lugar de quem está iniciando. E a gente também que cria conteúdo, a gente tem que deixar um pouco claro, a partir do momento que você vem aqui querer influenciar as pessoas, mostrando o que é sua rotina, o que você conquistou, o modelo o jeito que você faz, que você conduz aí o seu ateliê, e eu vejo que isso é muito, não é que não é falado, ele é omitido, não é colocado tão às claras, que o seu ganho também vem das plataformas. São poucas criadoras de conteúdo que deixam isso muito claro. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ó. Porque quando a gente faz crochê, a gente associa ao modelo padrão, não é? Que é a divulgação da peça, pegando encomenda, trabalhando com pronta entrega. Agora, quando entra a monetização das plataformas, não é. Eu não digo que ela não poderia entrar ali como eu vivo 100% do crochê. Porque quando a gente vê esse tipo de título, a gente entende na cabeça da pessoa que está iniciando que realmente é aquela venda tradicional que trouxe, que ela conseguiu conquistar tudo aquilo. Mas a grande parte, gente, quando as pessoas trazem esse tipo de conteúdo, é junto com a monetização da plataforma. Então, é meio óbvio, quanto mais a pessoa é vista, até porque hoje eu vejo que isso é a moeda da vez. Quanto não é o dinheiro de papel, mas a visibilidade que você tem. Quando você tem uma visibilidade, você é vista, você é ouvida. É um bom exemplo que dá para ser colocado. Quando você tem em qualquer uma das redes sociais que a gente tem hoje aí, quando você tem um bom engajamento, é automático você abrir uma outra rede social e esse mesmo público ir lá. Porque isso está associado pra gente gostar da pessoa, né? Eu quero seguir. Aí, se ela vem com uma proposta legal, eu vou também seguir essa pessoa nas outras redes. Automaticamente ali, ela contempla a monetização, os ganhos, se for um perfil engajado, ela vai receber, mesmo que ela traga o conteúdo do crochê, entende? Mas às vezes a gente olha assim, não bate. Eu não estou se referindo a ninguém aqui, eu estou falando dessa reflexão mesmo. A gente que, como consumidora também desse tipo de conteúdo, a gente tem que também cabe a nós, tanto quem consome quanto quem cria, ter essa observação. Às vezes a gente vai se espelhar em pessoas e automaticamente a gente associa. Eu também quero vender o tanto que vende, que aquela pessoa vende. Eu também quero conquistar aquilo que ela tem, de alguma forma, né? Eu também posso.
gente, com certeza é capaz. Só que há um outro processo. Se você vir aqui, eu posso falar que eu faço crochê desde os 12 anos. Claro que o que acontece comigo não é uma regra que tem que ser igual a todo mundo. Aquela história, né? Eu vou medir pela minha régua. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Mas assim, quando a gente vê, às vezes, uma situação, tipo, eu vivo do crochê 100%, eu vou também fazer. Além de ser um processo a longo prazo, porque é a questão de você conquistar clientes, você ser vista, você também vai muito naquela vibe da venda mesmo. Então eu vou produzir tanto e vou vender tanto. Vai ser o mesmo número de vendas a longo prazo? Você concorda comigo que é um pouco incerto isso, essa linha de raciocínio? Você de repente sair do CLT para viver literalmente do crochê. Às vezes você vai estar e aí falo por mim, a gente passa por vários momentos na nossa vida, né? Quando você traz vamos dizer assim, sai um pouquinho da parte da venda tradicional, né? Do crochê ali, que é a divulgação nas redes sociais. E você inclui ali, vou dar um bom exemplo, uma videoaula, tanto que eu tenho videoaula dessa peça aqui, é um trilho que é sucesso de vendas lá no Marketplace, né, na Shopee. Eu tenho a videoaula dele, é trilho losango. Com esse trilho aqui, aí eu tô falando da modalidade, digamos, pela internet. Eu já não estou vendendo aqui hoje o meu ateliê, ele tá nesse caminho, eu não estou naquela venda tradicional que a gente vê há muito tempo atrás, até pelas coisas ter mudado. Hoje eu adaptei o meu artesanato junto com uma forma de venda, que é pelo Marketplace. Então, o meu forte é vender lá na Shopee, né? É o que não mantém a minha casa, mas eu me mantenho. Então, esse é o meu modelo. Eu trabalho com crochê, eu posso também, é o que eu estou fazendo agora, enquanto eu estou produzindo, eu também estou criando conteúdo aqui nessa plataforma, que a gente espera com o tempo a monetização, né, ter ganhos. Eu também posso, só com esse formato desse crochê aqui, eu posso fazer uma videoaula que também já vai ser uma outra fonte de renda. Aí, no caso, eu posso também ter por fotos, né? Que a gente vende por fotos no Marketplace desse mesmo trabalho, eu posto no Marketplace. Eu também pego o mesmo vídeo que eu fiz lá em algum momento, eu também coloco no meu contato do WhatsApp, por exemplo. E posso colocar nesses outros falando que eu aceito encomenda, e aí vem e eu só tenho uma peça, por exemplo. Eu vou vender a única vez essa peça. É aqui que é a questão. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Suponhamos que todas essas opções que eu te falei, eu fiz com uma única peça. Deixa eu arrumar aqui. Que é o trilho. Suponhamos que é a primeira vez que eu fiz esse trilho. Então, eu já aproveito para, de novo, fazer uma videoaula. Eu aproveito para tirar fotos e nas outras redes eu coloco lá que eu aceito encomenda, tudo através dessa única peça aqui. Eu ponho também as fotos e vídeos lá nos marketplace, nas opções que eu puder. E no final eu posso vender para minha vizinha. Você entende? Isso eu estou falando a longo prazo. Com um único modelo, olha quantas opções eu coloquei para gerar renda para mim. Na visualização da videoaula, na venda do marketplace, na encomenda que eu peguei através dele, nas monetizações das redes sociais, que é a visualização. Sabe? Olha, uma única peça, quantas opções para eu triplicar o dinheiro. Não, de novo, não estou falando que isso é errado, mas você entendeu o que tem por trás? E aí, na verdade, na forma tradicional, suponhamos que eu vendi a única vez e eu só tenho uma peça. E eu vendi ela para minha vizinha. Se eu não falo que eu fiz, se eu venho aqui, crio conteúdo e falo que eu vivo exclusivamente do crochê hoje, né? O meu ganho, eu me mantenho com o crochê. Quem está iniciando vai associar o quê? Ela vende muito bem, de vender aquela coisa, de vender para vizinha, de vender para um conhecido, porque é assim que a gente começa. Só que vocês viram o que tem por trás? Quantas opções que eu posso multiplicar uma única peça em termos de ganho? E suponhamos que eu tenho um perfil bem engajado. Eu vou ter encomenda, eu vou ter a venda dele. Claro que eu vou ter que sentar e produzir novamente, mas eu estou dizendo só com uma única peça. Quantas opções que eu fiz para me gerar futuras rendas? E é esse ponto que às vezes não é falado, né?
Quando você tem um perfil já engajado, como eu falei, claro, tudo aquilo, aquela história, tudo que você coloca a mão vira ouro. Por quê? Você já conquistou um público. Então, quando a gente faz essa comparação de uma venda em si, mas essa mesma venda, a pessoa cria conteúdo dentro da plataforma, para vocês que consomem, tem que estar em mente que aquela pessoa também vai incluir a renda dela das plataformas. Gente, mas aí eu já tô falando de um perfil mais engajado, tá? Porque eu sei que não é toda vez que você posta um vídeo que vai ganhar bem, não é sobre isso. Mas eu tô falando que uma única peça de crochê, ela também te dá várias possibilidades para você trabalhar. Por isso que muitas vezes a gente fala, divulga seu trabalho, porque hoje, com a tecnologia, com a internet, dá para se escalar. Essa daqui é um pedido, ó, tanto esse quanto esse que eu estou produzindo, e eu tenho aquele vermelho aqui. São peças que ele já está vendido. E eu não sei quantas vezes já perdi as contas, porque hoje tenho 2 lojas lá na Shopee. De um anúncio, acho que desse preto, já foi vendido 100. Ai, eu acho que foi 160 e alguma coisa, de um único anúncio. Então, com a peça que eu fiz a primeira vez, eu consegui distribuir ela, e suponhamos que desse anúncio aqui eu nunca tivesse gastado o valor. Eu já teria um valor legal, certo? Mas vocês entenderam o ponto da questão? É, eu trabalho com crochê, mas hoje eu adaptei ele dentro do marketplace. Esse marketplace, eu entendi como funciona, eu poderia colocar qualquer outra coisa lá, mas eu resolvi trabalhar com o meu produto de crochê lá dentro, entende? Mas se eu vir aqui falar que realmente a minha venda é só entre essa produção de pegar encomenda, vender a minha pronta entrega e eu ter este nível de venda a longo prazo, é muito difícil, é muito desafiador, mas não é impossível. É toda uma construção. Você vai ter que construir a tua agenda, a tua clientela, sempre captando novos clientes, entende? Eu poderia vir aqui e falar que tudo isso eu vendi horrores, sabe? Mas aonde eu vendi? Como que é meu perfil aqui? Eu vendi aonde? Gente, molhou aqui, tá? Eu vendi aonde? Eu pego encomenda através de rede social daquele perfil que está engajado, que tem boa visibilidade. Então, digamos, eu estou à frente da grande maioria que produz uma peça e sai vendendo, né? Independente aonde, ali da forma tradicional. Para um conhecido, dentro do seu trabalho, pegando uma encomenda. Agora, quando eu consigo juntar isso, esse é o grande poder da internet, né? Trazer essa visibilidade, eu poder vender para o Brasil inteiro, até fora, e eu ter essa constância, né, de criar conteúdo, tá? Ter um perfil bem engajado, com certeza o que eu fizer uma vez vai vender, porque as pessoas, na grande maioria, elas não compram exatamente pela peça. Ela vai comprar porque foi aquela pessoa, aquele criador de conteúdo que ela se identificou e ela quer ter uma peça dela. Então é muito mais sobre você do que sobre a peça, entende? Então é esse pontinho que faz toda a diferença, porque às vezes eu acho que esse assunto tem que ser falado, porque eu vejo muitas meninas, e eu vivi um pouco disso quando eu resolvi retomar aqui com o YouTube. Aqui eu não tive tanta visibilidade quanto eu tive lá no TikTok, dentro dos lugares que eu criei conteúdo, né? Eu até brinco, suponhamos que eu tô aqui em reunião, eu seria minha chefe, existiria 2 pessoas, a minha chefe e eu também funcionária. Eu chefe e eu funcionária. A gente colocaria aqui sobre as informações nessa mesa. De todas as plataformas que você tem, qual que tá mais engajada? Eu sei apontar. E eu percebi que aqui eu criei conteúdo primeiro, aqui no YouTube. Só que o que mais me deu visibilidade foi as lives no TikTok. Quando eu decidi trazer, principalmente foi a videoaula, acho que desse trilho aqui no YouTube, a grande maioria que consumiu esse vídeo não foi nem daqui, foi da outra plataforma. Então, automaticamente, essa plataforma aumentou a visibilidade. E eu trabalhava com a outra, conforme assim, minhas lives são essas, né? A mesa aqui, eu crochetando, conversando com as meninas, e o pessoal sempre perguntava: que peça é essa? Tem videoaula? E eu trazia as pessoas do TikTok pra cá, né? Falei: olha, tem uma videoaula lá no YouTube e tal. Eu tenho mania de falar YouTube, né? Porque lá você não pode ficar falando muito o nome das redes. No YouTube. E foi tão simples. Eu consegui a monetização, ainda falta em relação lá às 4.000 horas, que agora mudou, né?
falta mais um pouquinho aí. Também não entendo muito bem daqui da plataforma, mas o que eu percebi nesse período, que é tão mais fácil, depois que você tem uma visibilidade em uma plataforma, qualquer outra que você direcionar as pessoas, elas vão. Fica muito mais fácil. Entende? A mesma coisa eu vim aqui falar assim, suponhamos que eu conseguisse tudo aqui do YouTube. Eu viesse aqui e falo, gente, eu queria canal. Eu abri o meu canal e eu fui monetizada em 3 meses, em 2 meses. Quando eu falo só esse pedaço, eu acho que isso é uma boa comparação. Não sei se eu consigo ser tão clara naquilo que eu quero dizer, mas esse exemplo é bem objetivo. Se eu vir aqui e falo assim, olha, eu criei meu canal em 2 meses e pronto, e for falar isso para quem está iniciando, o que a pessoa está entendendo? Caramba, você fez o seu canal em 2 meses e já está. E já está. Deixa eu pôr vocês para carregar. E já monetizou. Só que eu não falei por que monetizou rápido. Deixa eu carregar vocês. Porque eu já te vim do TikTok. Você não concorda? Deixa eu carregar vocês, gente. Peraí. Vocês não concordam que só esse ponto. Que olha, mas eu tenho outro perfil também que é bem legal. Então, essa informação que eu não contei, que olha, foi monetizado em 3 meses, mas eu tenho um perfil bem engajado na outra rede. Então, a grande maioria dos seguidores vieram de lá. Não faz diferença para quem abriu um canal aqui do zero, por exemplo? Então, é nesse sentido também que eu quis dizer em relação ao crochê. Uma coisa eu vim aqui falar, eu vivo muito bem do crochê, o crochê me proporciona isso. O crochê como uma forma que você decidiu trabalhar, ok. Só que você está fazendo algo a mais, que seria também as redes sociais. Então, você soma tudo, mesmo que você fez a sua peça, como os exemplos que eu já te dei para não ficar cansativo, você não concorda que há uma diferença? Então, é esse ponto exato dessa diferença. De novo, para encerrar, não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que, para quem consome conteúdo, principalmente aqui, ter essa noção que muitas vezes a gente vai se inspirar em pessoas, é muito bom, porque é sinal que isso é possível, e é no tempo de hoje, né? Eu, aqui, o meu canal é super pequenininho, eu consigo hoje ter uns ganhos legal até com o marketplace, e é onde ninguém bota muita fé, mas é a constância. Hoje eu aprendi a trabalhar lá por base na experiência. É a constância, né? Se eu vender só uma peça, eu não vejo vantagem. Agora, produzindo várias peças, para mim é vantajoso, eu não preciso ir atrás de cliente, eu posso hoje trabalhar no online. No meu caso, um exemplo também. Eu faço live e também tenho loja dentro como vendedor do TikTok Shopping. Então, é automático, eu estou falando para as pessoas e se elas quiserem comprar, apenas um clique. Entendeu como tudo isso faz a diferença? E é nesse sentido. Então, observem o que vocês consomem, o que vocês deixam influenciar. Nunca coloque, tipo, a pessoa está errada por fazer isso. Não. Observe a maneira que ela está trabalhando. Quando você associa a venda tradicional do seu crochê, mesmo assim, eu tenho uma lista de clientes, tudo que eu fizer a pessoa vai comprar, não dá para você comparar, porque essa pessoa já tem um certo engajamento, porém ela começou algum momento, né? E você ainda vai trilhar o seu. Que se ela tá ali é possível, então você vai fazer isso também. Só que entenda a forma que ela fez, né? Você tem que ter essa noção. Esse pontinho aí, crochê com a venda tradicional e dá para ser, como eu já citei os exemplos, com a mesma peça, antes de vender, eu posso gravar só na produção dela eu já consigo vários formatos, seria gerar vídeos que futuramente pode me trazer uma renda, né? E aí eu complemento tudo e coloco, olha, eu vivo do crochê. Eu vivo bem, mas junto com plataforma. Entende? Gente, eu não sei se foi claro esse vídeo, mas é um ponto que eu achei bem interessante. Eu gostaria de saber essas informações, essa visão, né? Antes no meu tempo lá, quando eu estava aprendendo a trabalhar com crochê, hoje a internet está aí para nos favorecer, e em nenhum momento aqui foi uma indireta para ninguém, não tem nada a ver, né? Na internet tudo é 880. Não, é apenas uma reflexão mesmo. E se isso fez sentido para você esse bate-papo, eu já te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, dá para hypar não, né? Hypar o vídeo agora, que isso é muito bom, porque vai ser entregue para mais pessoas, tá? E é isso, deixa um comentário aí que você achou da sua opinião. E, de novo, aqui não tá para dar indireta para ninguém, não. É apenas para abrir a tua mente aí. Se você não concordar, também pode deixar aqui, não tem nenhum problema, tá bom? E é isso, gente. Te aguardo aí no próximo vídeo, tá? Tchau.